Olá pessoal do Conapod, é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho da hipnose condicionativa como ferramenta transformadora. Mas antes eu inicialmente quero agradecer aí o convite feito pelo Silas Neves para participar desse congresso. Quero cumprimentar e congratular também a coordenação do congresso, aos outros palestrantes, aos colegas de alto nível que estão aqui neste congresso, dando sua contribuição, e principalmente você que está nos assistindo neste congresso. Espero levar para você um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação sobre o nosso trabalho desenvolvido aqui no Brasil sobre a mente humana, as ferramentas transformadoras que a hipnose condicionativa vem trazer para você. A primeira pergunta que eu faço é: o que é a mente humana? Já que vamos falar sobre mente humana, precisamos saber o que é uma mente humana. É importante saber que até hoje não foi desenvolvido nenhum aparelho, nenhum instrumento capaz de detectar a mente humana. Talvez daqui a algumas décadas apareça algum aparelho para detectar a mente. Mas o nível mental que todos nós seres humanos temos, o que é? Como funciona a mente? Do que a mente é dotada? E como tratar a mente humana? É importante saber que uma definição sobre mente. A mente humana ela não é física. Todos os registros contidos dentro dela são apenas e simplesmente energia. Quando essas energias elas são combinadas, geram os sentimentos, as emoções, os pensamentos, por aí afora, culminando em estímulos, ações fisiológicas, as metabólicas, de mobilidade e também de comportamento. Durante toda a minha vida, dediquei ao estudo da mente humana. As ferramentas que desenvolvemos ao longo de uma vida inteira, comecei lá em 1972, ainda jovem, mas eu sempre acreditei que para a gente entrar dentro da mente existe um único mecanismo para poder afastar o crítico do racional e a gente poder entrar dentro da mente, que é através dos métodos de hipnose. Então a hipnose é apenas a ferramenta pelo qual a gente consegue adentrar no nível mental. Agora, uma vez dentro do nível mental, como trabalhar os registros de memória? Como localizar os traumas? Como trabalhar o mecanismo da vontade humana? Como fazer os processos de reconexão neural? Como tratar registros da concepção, registros da gestação, registros do nascimento e principalmente registros ao longo da vida dos traumas, dos abalos emocionais que a gente tem, que desencadeia uma série de transtornos. Para atingir esses registros, então, nós adentramos na mente, afastando o crítico do racional e conseguimos ter acesso aos níveis de memória. A partir daí, as ferramentas condicionativas que foram desenvolvidas ao longo dessas décadas, nós podemos dizer que realmente são ferramentas transformadoras. Eu sempre acreditei também que para que um sintoma fisiológico seja revertido, aqueles provenientes de fundo emocional, nós temos que ir lá no nível mental tratar a causa para reverter o sintoma. Enquanto a gente não trata a causa, o sintoma ele vai, volta, vai, volta, vai e volta. Por quê? A mente ela trabalha por associação. A mente é puramente associativa. Toda experiência, toda aprendizagem que nós tivemos ao longo da nossa vida, ele está gravado dentro de nós. Então, cada ser humano tem a sua própria história, a sua própria existência. Lá pelas décadas de 70, décadas de 80, não havia curso de hipnose disponível no mercado. Eram poucos, raros, os livros de hipnose que nós tínhamos aqui no Brasil. Isso me obrigou a fazer pesquisas independentes, sozinho, e chegamos num ponto que realmente muda a história da hipnose a nível mundial. Porque trazemos novos conceitos. Se eu tivesse estudado muito literaturas, se eu tivesse feito vários cursos, eu ia apanhar aquele conhecimento, eu ia transmitir na minha vida e a partir daí eu ia só copiar e colar. O sacrifício, a dedicação, o esforço e todas as pesquisas que me levaram a chegar aonde eu cheguei
justamente foi devido às dificuldades que eu tive para entender a mente e as ferramentas, desenvolver as ferramentas. Em 1983, eu ingresso na área de informática. Estava iniciando a informatização aqui no Brasil, em várias partes do mundo. Nós estávamos dentro de uma reserva de mercado, inclusive, que da mesma forma que a hipnose, eram raras as literaturas sobre informática, não existia praticamente cursos de informática no Brasil, nenhuma faculdade de informática, de ciência de computação existia na época. Tampouco os bancos eram informatizados, os serviços públicos também não eram informatizados. E eu acreditei que a informatização ela ia revolucionar toda a história da humanidade como nós estamos presenciando hoje. E graças à informática é que eu estou aqui interagindo com você agora. Então, com as minhas dificuldades também de estudo no campo da informática, me levaram a abrir uma escola de informática. Os meus estudos independentes, na época eu estudava linguagem Basic e ministrava cursos de linguagem Basic, eu tive a terceira escola do país, e a partir daí, só alguns anos mais tarde, que começaram a surgir as faculdades, os cursos mais amplos. Enveredei a partir daí também para análise de sistemas. Eu via que muitos alunos que eu tinha na época, foram cerca de 1.500 alunos, tinham dificuldade de aprendizado. Como eu já fazia hipnose, eu comecei a utilizar a hipnose no campo da educação. Foi aí que eu enveredei a nível profissional, no campo profissional da hipnose. Então, a linguagem de programação que eu ensinava nas aulas, eu perguntava, se eu consigo programar uma máquina, por que eu não consigo programar a mente humana? E é tudo lógico. Então, o raciocínio lógico me levou a desenvolver ferramentas que mais tarde, anos depois, eu batizei como mecanismos de condicionamento mental para mudar qualquer tipo de comportamento. Então, aí eu trabalhava as questões de interesse do aluno na aula, o foco, a atenção, a concentração, a disciplina. E no dia seguinte que eu aplicava as técnicas nos alunos, eles vinham para a aula já totalmente diferentes, com foco absoluto, e os resultados eram imediatos. Falei, poxa, a coisa funciona realmente. Anos depois, eu enveredo para a área da saúde. Comecei trabalhando nas questões de depressão, questões de obesidade mórbida, mudanças de hábitos alimentares, né? E tudo isso funcionava. Testei as técnicas, ferramentas, durante 8 anos, num spa de referência nacional para a obesidade, e os resultados eram impressionantes. E a partir daí começaram a surgir N situações de saúde, envolvendo câncer, envolvendo HIV, envolvendo tantas outras, problemas dermatológicos, doenças autoimunes, de uma forma geral. E eu via que as ferramentas realmente funcionavam também nessas pessoas. Hoje, as ferramentas da hipnose condicionativa para a área da medicina, para a área da psicologia, é de suma importância. E fico feliz em saber que milhares de clínicas médicas, psicológicas, usam das ferramentas condicionativas para tratar os seus pacientes. Tratar efetivamente, né? Não aquele conceito do efeito sanfona, né? A pessoa vai, faz o tratamento, melhora, depois volta para a rotina, recai, depois volta, melhora, volta para a rotina, recai novamente. É o efeito sanfona, efeito acordeon. E durante muito tempo, durante muitas décadas, séculos talvez, a medicina trabalhou dentro desses princípios. Trabalhar o paliativo apenas, a hora que a pessoa volta à rotina, ela recai e continua na dependência dos recursos médicos. Eu vi que as coisas começaram a acontecer de forma natural. Por volta de 1983, então, eu começo a entrar no campo terapêutico propriamente dito, iniciando pela educação e depois enveredando para a área de saúde. Foi aí que comecei os primeiros passos, então, rumo às técnicas que mais tarde, somente em 2005,
eu batizei como hipnose condicionativa, as técnicas de condicionamento mental. Se eu conseguia programar então uma máquina, eu conseguia programar também a mente humana. E foi dentro desse princípio, tratando causa para reverter sintoma, para a pessoa não ter esses processos de recaída, nem de abstinência, nem de questões compulsivas. Então, as ferramentas, elas são de uma magnitude aonde nós conseguimos um efeito multi-aplicável para tudo, para tudo que é comportamento, tudo que é questões que envolvem o ser humano, os problemas do ser humano, e de fácil compreensão, de fácil aplicação e de rapidíssimo resultado. Os primeiros experimentos, então, foram nas questões de despertar o interesse das pessoas, nas mudanças vibracionais, inclusive. Hoje nós podemos falar de vibração, de sintonia, de frequência. As pessoas se harmonizando consigo próprias, elas conseguem ter mais qualidade de vida. A qualidade de vida não é só o ar que a gente respira, a água que bebemos ou o alimento que nós consumimos. Qualidade de vida está na qualidade do pensamento. E como ter qualidade de pensamento no mundo que nós vivemos hoje, tão conturbado, tão perturbado, só notícias ruins que chegam, é difícil. Então a qualidade do pensamento das pessoas está diminuindo. Então quando passa pelo processo da hipnose condicionativa, nós higienizamos a mente. E foi então que eu desenvolvi também uma ferramenta importante para esse processo de higienização da mente, onde nós vamos até o registro traumático e removemos toda a carga emocional do registro, porque eu sei que a mente trabalha por associação e ela não acha mais a carga emocional, então os sintomas desaparecem. Da mesma forma que a grande maioria dos cânceres, eles provêm de fundo emocional, quando nós vamos lá na mente, lá na causa, removemos as cargas emocionais daquele registro, a mente não associa mais, as células cancerosas já não recebem mais o bombardeio no nível mental e elas param de crescer, param de desenvolver. É simples. Em 1993, eu começo a aprimorar as ferramentas e lá por volta de 1998, com o advento da internet, eu crio o primeiro fórum de hipnose do mundo. E ali naquele fórum eu começava a interagir com hipnólogos de diversas partes do mundo e pessoas com problemas os mais variados possíveis, que me perguntavam, professor Luiz, a hipnose funciona nesse caso X? Eu tinha que pesquisar, eu não sou da área médica, e aí eu via, poxa, isso aqui vem de fundo emocional, então, olha, a medicina não tem o que fazer, então vamos tentar achar a fórmula, resolver o problema. E foi aí, desses anos e anos de estudos, a partir de 98, que a hipnose condicionativa ela começa a deslanchar numa intensidade muito forte. Em 2003, eu sinto a necessidade de todo o conhecimento que eu tinha adquirido, de toda a estrutura que eu tinha montado a nível de tratamento da mente humana, eu senti a necessidade de mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas o que a gente tinha desenvolvido. Em 2004, eu paro tudo na minha vida, começo a elaborar o curso, porque está tudo gravado dentro da mente, eu não tinha ainda colocado tudo no papel. Eu sempre fui um prático, nunca fui um teórico, então estava tudo guardado aqui dentro. Eu passei o ano de 2004 todinho elaborando no papel o que mais tarde nós chamamos de curso de hipnose condicionativa ou técnicas de condicionamento mental. Em 2005 eu começo a lançar os cursos, esse fórum da internet me ajudou a carregar e trazer os primeiros alunos, e a partir de então, até hoje, são 12 anos, não parei, foram centenas de cursos realizados e milhares de pessoas que conhecem as técnicas e aplicam-as. Minha filosofia terapêutica sempre foi que para reverter inúmeros sintomas seriam necessário tratar diretamente as causas. Então, dentro desse foco que eu desenvolvi todos os meus estudos e até hoje desenvolvo,
a partir de 2005 até hoje, eu só tive momentos de muita alegria, de muita felicidade, preparando pessoas de todas as áreas profissionais, desde médicos, psicólogos, dentistas, terapeutas, até promotores de justiça, juízes, desembargadores, religiosos, educadores. E o time de hipnólogos condicionativos que nós formamos me dá a certeza que estamos no rumo certo. As pessoas me perguntam, a comprovação científica. Se eu tivesse que parar anos da minha vida para provar cientificamente o que nós fazemos, eu demandaria muito tempo. Então, quem tiver interessado em fazer pesquisa científica, basta vir adquirir as ferramentas e fazer suas próprias pesquisas. Como nós temos casos de alunos que se aprofundaram no tratamento do câncer, vou citar o nome da Nora Nadir, de Florianópolis, que está fazendo um trabalho maravilhoso na questão do câncer e a hipnose condicionativa, seja coadjuvante à medicina convencional que está aí, seja independente da medicina convencional, os resultados simplesmente são fantásticos. E, principalmente, quando tratamos a causa, não só revertemos o sintoma, os processos de metástase desaparecem do câncer. A possibilidade de o câncer retornar é mínima ou quase nula. E é isso que as pessoas têm que entender, tratar causa para reverter sintomas. Então, essas minhas pesquisas, elas sempre foram completamente independentes. Eu nunca tive um apoiozinho sequer a nível governamental ou institucional. E hoje eu vejo entidades, até do governo federal, unidades de ensino, inclusive, que vêm pegar as técnicas e tentam disseminá-las dentro das universidades, dentro de cursos, perdendo a essência, perdendo a originalidade, misturam, fazem uma salada de coisas e as pessoas vão absorvendo tudo aquilo. É lamentável. Aqui no Instituto Brasileiro de Hipnologia, é como eu falo, beber água da fonte, né? Você vem beber água diretamente da fonte, aqui não tem mistura, né? É pura. Mas vamos entender um pouquinho a mente humana. Lá dentro da mente, do nível mental, vamos dividir nível mental e nível fisiológico. Veja este gráfico. No nível mental, nós temos duas áreas importantes de memória, que são os níveis consciente e os níveis inconsciente de memória. Tudo aquilo que chega através dos 5 sentidos de percepção, o meio onde a gente vive, passa dia a dia da nossa existência. Os 5 sentidos de percepção captam as informações do meio, que vai sendo arquivado nas memórias consciente e também inconsciente. Dentro dos nossos 5 sentidos de percepção, nós temos um campo de captação de informação ao nível consciente, onde tem o foco, e fora do foco nós temos a captação subliminar. Esse subliminar, ele vai diretamente para o inconsciente. As informações seguem diretamente para o inconsciente, não passam pelo racional. E as informações que vão para o consciente da memória, para o reservatório consciente, elas são captadas através da percepção consciente, onde você teve o foco de interesse, atenção e concentração. Mas muitas dessas informações, quando perde-se o interesse pelo fato ou pelo evento, aí a informação vai diretamente para o inconsciente, e isso é feito durante o nosso sono fisiológico, de todas as noites. Nós precisamos dormir todas as noites justamente para a mente poder organizar esses registros, milhares, que chegam todos os dias através dos nossos 5 sentidos de percepção. Vamos ver um outro gráfico ainda do nível mental e no nível fisiológico. No nível mental, então, entre as mentes consciente e inconsciente e a fisiologia,
nós temos um dispositivo que é chamado racional. Esse dispositivo que conecta a mente à fisiologia. Esse dispositivo, o racional, ele serve para criticar tudo aquilo que chega através dos 5 sentidos de percepção com aquilo que nós temos já gravado dentro da memória. Ela associa tudo, deduz, dá o raciocínio lógico e interpreta. No racional, tem a influência da ansiedade. A ansiedade é a corrente elétrica que toca a nossa vida. É a ansiedade que acorda a gente de manhã, é a ansiedade que faz a gente dormir à noite, é a ansiedade que faz a gente se movimentar durante o dia todo. Então, a ansiedade, quando ela se eleva, a ansiedade boa, né, que nós chamamos, é aquela que tem a estabilidade, ela está estável. Uma corrente elétrica com uma energia que está estável. Quando ela se altera, é como uma energia elétrica que chega em nossa casa, não passa pelo relógio, pelo estabilizador de energia. Queima todos os aparelhos, queima todos os instrumentos, tudo que estiver ligado na tomada, estoura todas as luzes. Então a nossa ansiedade é a mesma coisa. Quando ela está elevada demais, nós temos desajustes de comportamento. Nosso sistema endócrino todo, ele sofre com essa pressão, essa alteração dos níveis de ansiedade e joga na nossa corrente sanguínea coisas não boas, não saudáveis, né? E é por isso que muitas vezes a gente acaba adoecendo, acaba tendo dores, acaba ficando irritado, tenso, nervoso. E quando a ansiedade sobe muito, entra nos estados de estresse. A ansiedade é um estado emocional, ela sobe para os níveis de estresse e vai até os níveis de depressão. Isso em questão de alguns minutos, você pode sair de um nível de uma ansiedade normal, boa, para um estado depressivo. Então, a ansiedade, ela conecta o racional, ela que regula a racionalização do ser humano. Pode ver quando você está muito tenso, irritado, a ansiedade ela está fora, desregulada, você não tem a capacidade de raciocínio muito lógico, né? As pessoas explodem, né? Tem mau humor, por exemplo. O arbítrio é um outro dispositivo que nós temos, ou livre-arbítrio, que determina a individualidade de cada ser humano. Isso é pessoal, individual de cada um. Então você arbitra, desde a hora que você quer dormir, a hora que você quer levantar, o que você vai fazer, tudo é arbitrado. Pensamentos, sentimentos e emoções só ocorrem porque existe o racional. E agora, no nível fisiológico, é onde disparam as respostas fisiológicas, metabólicas, de mobilidade e também de comportamento. É essa parte do nível fisiológico. Essas questões que são sintomatológicas, dá para detectar através de aparelhos, instrumentos, é visível, né? Agora, no nível mental não temos aparelhos ainda para detectar a massa energética que existe lá dentro do nível mental. Eu gostaria de comparar a mente consciente como se fosse o intestino delgado do ser humano. O intestino delgado, quando tudo aquilo que nós absorvemos de alimentos, o intestino delgado ele tem a função de tirar dos alimentos os nutrientes importantes para a saúde fisiológica. E o que não serve, o que não presta, ele é descartado e vai para o intestino grosso. Então, o nosso consciente é como se fosse o intestino delgado, e o que é descartado vai para o intestino grosso, que seria o nosso nível inconsciente. Na fisiologia, nós eliminamos quase que todo dia, né, aquilo que não presta para o nosso organismo. Agora, no nível inconsciente, tudo aquilo que está lá está acumulado, desde a nossa concepção, gestação, nascimento, as fases da vida toda, até o momento presente. Nada se perde para a mente humana, principalmente para o inconsciente, onde está mais de 90% da existência do ser humano. É onde está normalmente a causa dos problemas. A maioria das causas dos problemas estão no nível inconsciente. Quando um paciente, um cliente chega para a gente e nós perguntamos, você tem ideia a origem, a causa, aonde começou a raiz do seu problema? Não faço ideia, não sei, eu sempre fui desse jeito. Então, está lá no inconsciente, em algum lugar está.
E as ferramentas que nós desenvolvemos é para fazer a higienização todinha do inconsciente das pessoas, a limpeza. Então, quando elas saem da sessão, elas saem com uma paz de espírito muito grande, uma paz de consciência. Por quê? Não vai ter mais associação com os traumas. Ela vai tomar consciência de onde realmente nasceu a raiz dos problemas, as dificuldades que ela está enfrentando. Então, isso é de suma importância. Agora eu pergunto para vocês, o que é a hipnose? O que é hipnose? Hipno vem do grego, quer dizer sono. Eu discordo um pouquinho desse termo, mas vamos mantê-lo. Para que eu consiga entrar dentro da mente consciente, da mente inconsciente, eu preciso afastar o crítico do racional. Observe a seguinte imagem. Quando afastamos o crítico do racional, a voz do terapeuta entra de forma subliminar e vai ter acesso aos níveis consciente e aos níveis inconsciente. Quando eu afasto o crítico do racional, a pessoa não pensa e a pessoa não imagina, ela apenas sente aquilo que o hipnólogo está falando e ela vai acessando os níveis de memória dela sem criticar, sem pensar e sem imaginar. Muitas das técnicas que são difundidas por aí hoje, que vêm do início do século, são técnicas de sugestão. E são técnicas onde o hipnólogo, o terapeuta, pede para a pessoa pense isso ou imagine isso. Quando eu mandar a pessoa pensar ou imaginar, o que acontece com a crítica? Ela volta, a pessoa está criticando, então ela não está no estado de hipnose propriamente dito. É isso que vocês têm que entender. Então, muitas coisas que são vendidas hoje aí como hipnose, na realidade não é hipnose, são apenas sugestão. Na linha científica, com relação à parte científica da hipnose terapêutica, nós podemos dizer que existem 3 linhas de hipnose científica no mundo. A hipnose clássica, que surge em 1723, a ideia é que as pessoas, através de uma regressão de memória, revivenciassem os traumas para tomar consciência que aquilo era um passado. Então, normalmente faz a pessoa ter catarses, né? Catarse é aquilo que a mente ela reprimiu lá atrás, em algum momento da vida, é posto para fora. Aquela emoção negativa é colocada para fora na forma de catarse, com a ideia de que aquilo estava aliviando o trauma. Na realidade não, está reforçando o trauma. E muitas pessoas foram ao suicídio por causa dessas técnicas. Aqui na condicionativa, nós regredimos a memória e a pessoa não entra no processo de catarse para sofrer o trauma novamente, para tomar consciência que não. Aqui nós removemos toda a emoção, descondicionamos o trauma. Quando a mente associa, após a sessão, quando vai associar, se lembrar do trauma, o trauma vem já sem significado nenhum, já não sente mais nada. Eliminou, ou seja, tratou definitivamente a causa traumática. E na Ericksoniana, que é de 1927, através de metáforas, através de sugestões, as pessoas passam pelo processo terapêutico. O trauma, na realidade, ele não é tratado, ele é colocado numa situação metafórica, positiva, temporária, porque como não lidou com a causa permanece lá, o registro permanece lá dentro da memória, em algum momento, para mim trabalha por associação, vai achar esse registro e vai ter a recaída, a pessoa volta a ter o problema. Então eu entendendo essas partes do que existia a nível de hipnose científica, nós desenvolvemos ferramentas para que isso não aconteça aqui na condicionativa. Nós bloqueamos simplesmente a emoção para sempre, para a associação não acontecer mais. E assim nós mudamos realmente a vida das pessoas. Nós atuamos em todos os campos da medicina, todas as áreas. Tá? Por quê? A mente é que comanda a fisiologia. A mente é onde está a causa dos sintomas.
Então atuamos coadjuvante à medicina e também sem a medicina. No campo da psicologia, todas as áreas psicológicas, nós também atuamos com as ferramentas condicionativas. Na questão da odontologia, tratar trismo, bruxismo, briquismo, medo de dentista, analgesia, anestesia, acomodação de aparelho ortodôntico, hábitos, higiene bucal, por exemplo, você muda os hábitos bucais de higienização. Na educação, fazer com que os estudantes durmam um sono melhor, que eles consigam acordar com mais ânimo, disposição, garra, motivação para os estudos, concentração, interesse, foco, atenção nas aulas, dedicação nos estudos, vontade, alegria, prazer em estudar. Muitos jovens não gostam de ler, então a gente pode despertar o interesse pela leitura em determinadas áreas específicas. Nós podemos tratar o professor problema, tratar a criança problema, uma criança hiperativa numa sala de aula, uma criança depressiva numa sala de aula. Você tem N situações que envolvem transtorno de déficit de atenção. O que você acha que o transtorno de déficit de atenção é? Nada mais, nada menos do que registros que essas crianças têm dentro da mente que geram esses transtornos. Então vamos lá dentro da mente através da hipnose, sem contraindicação. Não existe contraindicação à aplicação da hipnose. Quando a criança é muito pequena, 2, 3, 4 anos de idade, dá para fazer hipnose? Dá, através da mãe ou do pai. Nós usamos o canal telepático do pai e da mãe para a criança, porque a criança às vezes ainda não tem os registros que nós vamos pronunciar durante a sessão, não está gravado ainda dentro da memória deles. Então fica difícil de fazer uma sessão. A partir de 6, 7, 8 anos de idade dá para a gente já fazer a sessão diretamente na pessoa. Até pessoas com idade avançadas. Na questão da educação, então, é simplesmente fantástico o uso da hipnose condicionativa. Nos desportes, capacitação de atleta. Isso é simplesmente fantástico. A pessoa aumentar a velocidade, força, reflexo, desempenho, espírito de equipe, dinâmicas, reflexos. Tudo isso a gente pode ampliar nos atletas. Liberar de traumas também que possam ter ocorridos. Tem tanta coisa para se fazer a nível mental para atletas. Tá? Vamos ver um depoimento do Marcinho Saldanha, que é campeão sul-americano, brasileiro e mundial de jiu-jitsu. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Luiz Cruzeira. Para mim é uma grande honra, uma satisfação estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história no jiu-jitsu e essa relação que eu tive com a hipnose condicionativa. Bom, meu nome é Márcio Saldanha, tenho 28 anos, minha formação é em psicologia, atualmente sou servidor público, trabalho na recuperação de menores infratores aqui no Distrito Federal e também sou faixa preta de jiu-jitsu. Bom, a minha história no jiu-jitsu começou como a de muitas outras pessoas, Sempre tive interesse por artes marciais, assistia filmes como de Bruce Lee, Van Damme, tudo isso me incentivava bastante. Comecei nas artes marciais com o karatê, logo parti para outras modalidades, fiz taekwondo, boxe, mas enfim, foi realmente no jiu-jitsu que eu me encontrei, Lá eu vi a possibilidade real do menor estar subjugando o maior. Ficava muito impressionado com o meu mestre, o professor André Chaves, por ser pequeno, finalizar oponentes muito maiores, muito mais fortes. Isso tudo ia me incentivando. Então eu fui me aprimorando minhas técnicas, fui desenvolvendo. Até então não tinha nenhum objetivo em termos de competição. Muitos amigos foram me influenciando, falando, vai, bora competir, tal, leva jeito, bora. E eu acabei que fiz realmente algumas competições, tive alguns resultados positivos e sempre procurando me desenvolver a parte física e a parte mental. Então, um dia, eu pesquisando na internet, sobre hipnose, eu descobri a hipnose condicionativa e por coincidência o professor Luiz Cruzeiro estava vindo aqui para o Distrito Federal.
né, fazer suas aulas, seminários, enfim. Eu tratei de me matricular e realmente esse curso foi um divisor de águas do meu antigo jiu-jitsu para o meu atual jiu-jitsu, né, onde eu percebi uma grande evolução no que se diz respeito à percepção, à minha confiança e muitos outros benefícios que eu tive. Então, assim, eu tenho muito que agradecer, né, à hipnose condicionativa. Sei que ainda estou em desenvolvimento, preciso fazer reciclagens, preciso estudar bastante, mas eu tenho certeza que já tive uma grande evolução nesse sentido. Participei de várias competições até então, fui campeão mundial Rock Strike, fui campeão sul-americano, campeão internacional do Brasília Open, campeão internacional do Argentina Open, fui campeão brasileiro Centro-Oeste, dentre outras competições. Então, atualmente, eu estou buscando novas competições, né, para poder representar sempre positivamente, né, a minha equipe, a equipe Juquinha, representar também a hipnose condicionativa, porque eu sei que ela trará benefícios não só para os esportistas, para com todas as áreas, né, humana, porque se trata de um estudo muito forte no que se diz respeito à psique humana, ao inconsciente, que ainda é tão pouco explorado nos dias atuais. Vocês viram o que o Marcinho Saldanha falou? É interessante, quando ele me procurou, não tinha... Ele era atleta, mas não tinha ganho nenhuma competição ainda. Fizemos toda preparação, foi uma sessão até rápida, e conseguimos esses resultados aí com o Márcio. E uma única sessão. No campo da criminalística, né, tratar a mente criminosa, eu acho que é de suma importância. A mente criminosa, ela não é por acaso. As pessoas, a formatação da mente, o sistema operacional do ser humano já está falho desde a concepção, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Preparação, através da hipnose, dentro de presídios, para esses presídios serem preparados para reintegrar na sociedade através das técnicas condicionativas e não caírem novamente no problema do mundo do crime. Então, tratar a mente criminosa é de suma importância. Na questão, quando a gente pega testemunhas oculares de crimes, por exemplo, muitas informações no momento do problema entrou de forma subliminar na mente, então a gente vai através da hipnose, lá no nível inconsciente, consegue resgatar placas de carro, característica física de pessoas, situações que estão gravadas tanto no consciente como no inconsciente. A ansiedade naquela hora do fato, do ocorrido, elevou e deu um branco, né? A pessoa não lembra. Então dá para a gente resgatar isso das pessoas. Então, o campo da criminalística, a hipnose condicionativa, ela é muito fértil, muito importante. Na área de recursos humanos, quantas pessoas hoje estão desmotivadas para trabalhar? Estão infelizes com as suas profissões no mercado de trabalho? Então, nós conseguimos, através da hipnose condicionativa, nós temos uma ferramentazinha lá, além de tantas outras, da progressão da memória, onde a pessoa descobre realmente a aptidão profissional dela. Todos nós seres humanos, quando a gente vem para este plano, a gente vem com um feeling já formado. Então, a progressão para o futuro dá para a gente fazer exatamente a pessoa descobrir a aptidão profissional. Não é a gente que vai sugestionar a pessoa, não. É a pessoa que vai ver qual o feeling dela, onde ela vai ser feliz. Tá? Vamos comentar com vocês. Quem for passar por sessão de hipnose condicionativa, é importante que a ansiedade na hora da sessão seja mais baixa possível. Não tenha tanta expectativa, porque a expectativa aumenta o nível de ansiedade. Dificuldade de concentração e atenção, é difícil de a gente fazer tratamento nessas pessoas, onde a gente não consegue sanidade de consciência, concentração e atenção. Se tiver medo e insegurança no tratamento, no terapeuta, vai ter dificuldade também de a pessoa se entregar ao relaxamento, estar sob efeito de drogas e remédios estimulantes. Se a pessoa chegar para a sessão não tiver credibilidade, confiança no terapeuta, dificilmente se entrega também. Se a pessoa não quer resolver o problema, como é que a gente vai tratar uma pessoa que não quer resolver o problema? Se a pessoa vir para a sessão como curiosidade apenas, a gente orienta os nossos terapeutas a não pegar esses casos.
Participar da sessão sob pressão psicológica. Se é o pai e a mãe que quer que o filho mude e o filho não quer mudar, é o arbítrio do filho, é a parte crítica do filho que nós temos que afastar, ele não vai conseguir afastar o crítico do racional, não vai conseguir entrar no processo de relaxamento e muitas vezes, com certeza, sabota o tratamento. Se a pessoa não quer resolver o problema, existe a sabotagem do tratamento. Desconforto físico, incômodos durante a sessão também pode atrapalhar o processo de relaxamento. E se a pessoa chegar na sessão com preocupação, que eu tenho que pegar um ônibus, que eu tenho que fazer uma viagem, que eu tenho um compromisso, é importante que no dia da sessão as pessoas pensem, quando for fazer uma sessão de hipnose, é como se fosse fazer uma cirurgia. Procurar ter um dia calmo, uma manhã calma, dormir bem à noite e chegar confiante na sessão, confiante que seus problemas vão ser resolvidos, seus problemas vão ser solucionados. Isso é de fundamental importância para que o tratamento realmente tenha resultado. A terapia da hipnose ela só funciona quando a pessoa quer realmente resolver o problema que incomoda. As pessoas que não querem resolver o problema, que precisam resolver, mas não querem, não tem como a gente ajudar. E muitas vezes a mudança de meio faz com que seja necessário o processo terapêutico. Mudar o meio, mudar de família, mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de profissão, isso é de suma importância. Quando a pessoa não é feliz, a gente tem que estimular a pessoa a fazer as suas mudanças, para mudar as próprias vibrações. Eu queria lembrar vocês que a base da formação psíquica do ser humano, mudamos um pouquinho, né? Com a evolução técnica, científica que a gente está trazendo, nós conseguimos agora trazer novas referências com relação ao conceito da base da formação psíquica humana, o sistema operacional do ser humano, o sistema que opera a vida inteira do ser humano, como o sistema operacional de um computador. Começa na concepção. Tudo começa na concepção. A vida começa na concepção. Passando pela gestação, passando pelo nascimento, pelas fases da vida, começando na infância, adolescência e durante toda a vida adulta. Como eu disse para vocês que a base começa na concepção, então eu quero falar para vocês agora sobre a teoria da concepção. Quem quiser mais informações pode entrar no site do Instituto Brasileiro de Hipnologia e estudar sobre a concepção. Existem vários vídeos, vários depoimentos lá importantes para que vocês se conscientizem sobre a concepção humana. A teoria da concepção é simples. A intenção, a vibração que os pais tiveram durante o ato sexual, que culminou com uma vida, eles repercutem, refletem diretamente no comportamento, na saúde física, na saúde mental e até na saúde espiritual do ser que está sendo gerado naquele momento. E vai perdurar a vida inteira da pessoa. É o sistema operacional do ser humano. Está exatamente na concepção. Em muitas situações, quando o paciente preenche a ficha clínica, ali na ficha clínica nós já conseguimos detectar informações importantes para saber como a gente vai conduzir. Se tem que ir lá na concepção, regredir a memória até a concepção e trabalhar, limpar as questões vibracionais da concepção ou não. Eu vou convidar você para assistir um videozinho de um depoimento da Marleide Falcão. Ela descobriu lá na concepção uma coisa muito importante sobre a vida dela. Fala aí, Marleide. Olá, eu sou Marleide Falcão, sou de Recife, Pernambuco, sou coach e facilitadora de treinamento. Amei fazer o curso de hipnose condicionativa e pude viver realmente o momento da minha concepção, onde na intenção do meu pai houve uma cena de sufocamento da minha mãe assim colocando a mão dessa forma no nariz dela. E eu cresci e ao longo da minha vida eu não sabia identificar o porquê eu tinha pânico disso e batia nas pessoas e agredia as pessoas e tudo mais. Quando eu vivi, não sofri, pude perdoar meu pai e dormi a noite inteira sem estar com meu nariz entupido mais. Então o que eu posso dizer? Que eu descobri a fórmula da juventude, a fórmula de curar traumas e que o fato de já ter estudado hipnose ericksoniana
Não posso comparar a condicionativa, porque eu pude ver efetivamente um resultado na hipnose condicionativa. Esse é o meu depoimento de coração e muito agradecimento ao professor Luiz. Então vocês viram que a Marleide, ela tinha um problema durante toda a vida dela, desde sempre, na questão respiratória, né? Sentia-se sufocada, asfixiada e comportamento agressivo, violento, e não sabia por quê, né? Um monte de terapia, um monte de buscar, as buscas que as pessoas fazem, e os registros que estavam dentro dela causando todo esse problema, estava ali na concepção, exatamente no ato sexual, que na base da formação psíquica dela. Limpamos isso tudo, ela foi para casa depois do curso e dormiu uma noite tranquila. Depois de tantos anos, ela consegue dormir em paz. Deve ser impressionante, né, para quem sente isso. Eu tenho um outro depoimento também importante, a questão da ejaculação precoce. Eu vou trazer o Daniel Nogueira para falar com você um pouquinho sobre o que aconteceu com ele, o que ele descobriu lá na concepção da vida dele com relação à causa da ejaculação precoce. Fala, Daniel. Eu sou Daniel Nogueira, sou aqui do Ceará, de Fortaleza, e tinha um problema de ejaculação precoce. E fazendo um curso com o professor Luiz Cruzeira, há mais de 2 anos, nós detectamos que o problema estava na concepção. E o professor Luiz Cruzeira fez uma hipnose condicionativa em mim. Eu consegui visualizar muito bem a concepção, foi diagnosticado, identificamos que o problema era na concepção. E há mais de 2 anos, graças à hipnose condicionativa, graças a Deus, eu me livrei totalmente desse problema da ejaculação precoce, né, que visualizei, consegui visualizar muito bem, muito nítido, inclusive detalhes, quando o professor Luiz Cruzeira levou-me à concepção. E lá coloquei todos aqueles registros negativos no cofre e, graças a Deus e à hipnose condicionativa, hoje estou livre e liberto desse grande trauma, desse grande problema que eu já tinha desde da primeira vez que tive relação. Então eu indico a hipnose condicionativa também a você, se tiver esse mesmo problema, para que procure um hipnólogo que trate através da hipnose condicionativa, que você vai se libertar, vai identificar o problema e vai cortar o mal lá na raiz, onde tudo começou. E esse é o grande barato da hipnose condicionativa, que você corta o mal pela raiz e você próprio identifica as falhas, os erros que você obteve para que ocasionasse qualquer tipo de problema, não somente esse, mas qualquer tipo de problema, todos os problemas gerados no decorrer da vida, desde a concepção, na barriga materna, quando criança, quando adolescente, até na vida adulta, você carrega registros que adquire ao longo da vida. E a hipnose condicionativa, ela elimina, você próprio, o paciente, cliente, identifica esses traumas, esses bloqueios, e ele próprio vai lá, onde ocorreu, elimina, tira do inconsciente esses problemas e passa a ter uma vida totalmente diferente daquele problema que lhe perseguia. Hoje eu me sinto totalmente liberto, totalmente livre daquele problema. Identificando o problema na concepção, que eu tive visões claras e nítidas da concepção quando eu fui concebido, que Deus colocou no ventre da minha mãe, a sementinha da vida, e eu pude ver claramente, muito nítido, e percebi que foi uma concepção rápida. Daí que veio o meu problema da ejaculação precoce, por ter sido muito rápido, por ter sido em um ambiente que tinha muita gente externa do ambiente onde fui gerado, né, por conta da pressa, da agilidade, do receio de outras pessoas verem. Então foi isso que causou esse problema. Então, portanto, que possamos também ter esta oportunidade de participar, de ser um cliente da hipnose condicionativa. Viram o Daniel? Descobriu que ele foi fruto de uma rapidinha lá do pai e da mãe, e gerou esse problema, medo de aparecer alguém na hora do ato sexual. Refletiu isso, né? Ficou gravado dentro da memória dele, e trazendo aí a ejaculação precoce dele também
a vida toda. Então, quando uma pessoa, um paciente, um cliente chega para a gente e diz que desde sempre eu fui assim, normalmente a causa está lá na concepção. Eu gostaria de falar que o momento do ato sexual que vai dar início à vida também é considerado o instante onde se forma então a base da mente humana. E isso está lá dentro da profundeza, lá bem na profundeza do reservatório inconsciente da mente. Só a hipnose para chegar lá, não existe outro mecanismo para chegar lá e tentar resgatar isso, né? Não é só resgatar não, é tirar toda a carga emocional, não é tomar consciência aqui apenas, é tirar toda a carga emocional. 3 fatores devem ser levados em consideração no instante da concepção. O primeiro é a questão vibracional emocional, de como está a emoção do homem e da mulher durante o ato sexual. A questão ambiental é importante também durante a concepção e os fatores genéticos e hereditários que são trazidos nesse momento da concepção. É exatamente aí que segue os nossos estudos com relação ao DNA, a mudança de cadeia do DNA de cada ser humano. Nós temos que ir lá na concepção, buscar exatamente o momento aonde estava sendo incorporado no ser humano, que vai ser gerado, as questões genéticas hereditárias, interromper ali a cadeia do DNA. E a pessoa já muda automaticamente aqui. As cargas genéticas hereditárias que são negativas, elas são transmitidas de pai para filho e instalados lá na cadeia do DNA. E agora pode ser mudados com a hipnose condicionativa. Veja que impressionante a foto da Patrícia. Essa foto, a Patrícia, ela tirou uma semana antes da sessão da hipnose condicionativa e no dia seguinte da sessão condicionativa, veja a mudança que ela teve na questão lombar. Agora, como eu, terapeuta, hipnólogo, sei que uma pessoa tem problemas na base da formação psíquica? A primeira pergunta que eu faço para o paciente cliente, ele preenche na ficha clínica, como foi a relação afetiva, de amor, com o pai e com a mãe? Se teve alguma dificuldade de relacionamento afetivo pai e mãe, a causa está lá na concepção. Estavam vibrando de forma negativa. A segunda pergunta que eu faço, como foi a relação afetiva com os avós, maternos e paternos? Nós encontramos, é bastante comum no processo terapêutico, a gente encontrar rejeição dos avós, não só de pai e mãe, mas também na questão da rejeição dos avós. E muitas vezes aparece até a avó tentando abortar o bebê. Isso repercute na questão comportamental, na relação afetiva ao longo da vida da pessoa. Aquela ideia que é criança, esquece rapidinho, não tem nada disso não. Para a mente humana nada, absolutamente nada se perde, está tudo gravado, registrado dentro da mente e durante a sessão de hipnose a gente vai lá, né, localiza o registro, e a pessoa fica sabendo exatamente o que aconteceu e como aconteceu. A terceira pergunta que eu faço para o paciente cliente é como foi a relação afetiva com irmãos. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento com irmãos, aquela questão dos ciúmes, né? Se for com o irmão mais velho, a dificuldade de relacionamento é o irmão que teve ciúmes de você. Agora, se você tem ciúmes do seu irmão, é porque você, essa relação de ciúmes com relação ao seu irmão. Isso tudo agora pode ser resolvido através da hipnose. Lembrando que para a gente conseguir entrar dentro da mente inconsciente e corrigir essas falhas, só existe o único caminho, que é o da hipnose. Mas para a gente conseguir ir lá, nós temos os níveis, né, do estado de transe. Você tem que estar no transe profundo, para conseguir ver, consegue ver e consegue sentir toda a carga vibracional dos pais emanando para você durante a sua concepção. A técnica de condicionamento mental, aplicada através da hipnose, ela começa a abrir então um novo campo. Nós entregamos ferramentas para abrir um novo campo nas questões científicas
tanto na área médica como na área psicológica e em todos os campos da biologia humana. Na realidade, o planeta Terra todo, ele está passando por uma transformação vibracional. E essas ciências estão surgindo agora para trazer um pouco mais de acalento na vida humana. Então está havendo verdadeiras mudanças conceituais com relação às velhas crenças, às velhas ideologias, e até mesmo a forma de como as pessoas encaram as questões de tratamento, as questões de comportamento, a forma como encara também inúmeras doenças. Eu gostaria de falar também para vocês que durante o período de gestação, que também faz parte da base da formação psíquica, muitos registros se formam dentro do período de gestação. Medos que a mãe passa durante o período da gestação fica gravado também na mente do feto. Abuso que a mãe possa ter passa para a mente do feto. As rejeições, violência. Quantos casos de violência durante o período de gestação dos nossos pacientes, clientes, são encontradas? Inseguranças que a mãe tem durante o período de gestação, que é bastante normal, passa para a mente do feto. Essa questão do pai e mãe escolher sexo de filho fica gravado também na mente do feto. Se houver tentativa de aborto e não conseguir, vai ficar gravado na mente do feto para sempre. Inclusive sensações de prazer que a mãe possa ter, prazer inclusive sexual, fica gravado na mente do feto, entre inúmeras outras situações e ocorrências que podem acontecer durante o período de gestação. Quando nós encontramos registros negativos na questão da concepção, ou mesmo na questão da gestação, até mesmo na primeira, segunda infância, aqui nós limpamos e ocorre imediatamente a mudança de comportamento, as mudanças de sentimento, mudanças de atitude, elas ocorrem imediatamente logo na sequência da sessão. Eu quero lembrar para vocês que 90% ou mais das doenças, de forma geral, elas primeiro surgem na mente humana. Mesmo aquelas que são provenientes de fungos, de vírus, bactérias, genéticas, acidentais, aquelas abusivas contra a saúde, também vão sofrer a influência da mente. Então o nosso corpo mental, ele se difere-se totalmente do corpo físico. O corpo mental é um corpo energético, tá? É simplesmente energético, mas ele está no comando do corpo físico. É interessante observar, por exemplo, nas questões das ciências, né, quando me questionam com relação à hipnose condicionativa é científica, pelos resultados, milhares e milhares de resultados que nós temos, eu posso com certeza garantir que é científica. Agora, para aquelas pessoas que estudam as questões científicas, isso pode levar a alguns questionamentos. Então eu quero lembrar a essas pessoas que quando falavam-se lá atrás das questões, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é bactéria que provoca isso. Muitas pessoas riam, que não sabiam que era bactéria. Somente foram descobrir através dos microscópios eletrônicos o que é realmente uma bactéria. Então, eu acho que esse processo que nós estamos vivendo hoje de transformação conceitual, o avanço das ciências de uma forma geral, só ocorre quando descobre-se aparelhos, instrumentos para detectar. Como eu disse lá no comecinho da palestra, para detectar a mente humana ainda não existe, não foi descoberto nenhum aparelho, então nenhum instrumento. Nós temos aí as Photokirlian, por exemplo, que prova através da eletrobiografia a mudança do campo áureo da pessoa, tá? Essa é uma comprovação científica que nós temos. Mas tantos outros instrumentos devem ser inventados nas próximas décadas. Eu gostaria de bater um papinho com você agora. Nós falamos de questão de frequência vibracional. Eu sei que colegas aqui do CONAPOD, do Congresso,
pessoal do coaching, vai falar na questão de crenças, nas questões dos valores. Então eu só vou acrescentar uma coisa aqui, que nós descobrimos através da hipnose as mudanças que ocorrem nos pacientes. Então, as questões vibracionais, né? De forma negativa e também de forma positiva. Vejam o slide a seguir e a gente vai conversando olhando o slide. Quando nós temos uma pessoa com uma frequência vibracional positiva, nós consideramos que essas pessoas são deslimitantes com relação à vida, não tem limitação. Enquanto as pessoas que vibram no negativo, elas vão sofrer limitações para a vida. Quando conversamos com as pessoas que são deslimitantes, ela vai falar de saúde para nós. As pessoas deslimitantes, a conversa é saudável, enquanto a pessoa que é limitada, ela só vai falar em doenças. Enquanto a pessoa deslimitante expressa felicidade, o limitante expressa infelicidade. O deslimitante, ele tem prosperidade na vida e o limitante só tem fracassos. O deslimitante tem coragem de superar os obstáculos e os limitantes têm medos de superar as barreiras, os obstáculos. O deslimitante, ele tem a sensação de liberdade, enquanto o limitante fica preso aos sistemas. O deslimitante tem amor verdadeiro, o limitante tem amor falso. O deslimitante é desapegado materialmente, enquanto o limitante fica apegado na parte material. O deslimitante, você vai ver, tem uma família estruturada atrás dela, e o limitante, ele tem uma família desestruturada. O deslimitante, ele anda num meio social positivo, poucas, mas boas amizades, enquanto o limitante vai buscar o meio social negativo. No deslimitante, você vai vê-lo satisfeito profissionalmente, o limitante está insatisfeito com a sua profissão. A conversa com o deslimitante é de assuntos positivos, enquanto a conversa com o limitante vai falar de assuntos negativos. O deslimitante chama atenção pelo positivo, enquanto o limitante chama atenção pelo negativo. A paz interior que tem dentro do deslimitante não existe no limitante, ele está cheio de perturbações psíquicas. O deslimitante tem alegria pela vida, enquanto o deslimitante tem insatisfação pela vida. Gostaria também de comentar com vocês, aprofundar um pouquinho mais na hipnose condicionativa. A hipnose condicionativa descarta totalmente questões de metáforas e de sugestões durante o processo terapêutico. Aqui não trabalhamos nessa linha. Essa linha é de 1927. É interessante, eles falam que essa hipnose de 1927 é a hipnose moderna, né? Moderna para a época de 1927. Os tempos mudaram, são outros, né? Durante o processo terapêutico, desnecessário que a pessoa passe por sofrimento. Aqui na hipnose condicionativa, totalmente desnecessário que a pessoa sofra durante a sessão para tomar consciência que aquilo é um passado. Aqui não existe isso. Vamos lá no registro, tiramos a carga emocional e pronto. Trabalha aqui na condicionativa diretamente a causa dos traumas, fazendo o bloqueio das emoções que envolvem o trauma, revertendo totalmente os sintomas. Os registros mentais aqui na condicionativa podem ser implantados na mente através de um programa. Uma programação como se fosse programa de computador, como eu comentei lá no começo da nossa palestra, para recondicionar comportamento. Então todo comportamento aqui pode ser recondicionado, descondicionado, recondicionado. Possibilita também o controle da abstinência nos diversos casos compulsivos. Nós vamos lá diretamente no mecanismo da vontade, fazemos desvio da vontade, e aí a pessoa não tem abstinência, sensação de abstinência. Caso de droga dependência, principalmente álcool dependência, fazendo o desvio da vontade. Mas isso é feito lá dentro da mente. Nós possibilitamos também o autocontrole no mecanismo da ansiedade. Eu batizei do tripé da ansiedade. O reflexo fisiológico, quando você controla a ansiedade ao nível mental, o batimento cardíaco desacelera, os músculos descontraem e a respiração também desacelera. Então, para casos de hipertensão, diabetes emocional, hiperatividade, entre outros. Nós conseguimos elevar a autoestima e motivação geral para a imunidade orgânica também aumentar. As células ganharem proteção
Isso é importante. Todos os seres humanos, eles necessitam a autoestima estar elevada para tomar certas atitudes, né, na vida. Permite também o autocontrole do mecanismo da vontade, equilibra o centro das emoções. Lógico, é automático, equilibrar o centro da emoção. Quando você está cheio de traumas na vida, você está com o centro das emoções totalmente desregulado, desajustado. Agora, quando ele equilibra, limpa os traumas, ele fica equilibrado automaticamente. Trabalhamos questões genéticas hereditárias também, coisa que outras linhas de hipnose não conseguem fazer. E olha, são investidos muitos milhões de dólares nessa questão da biologia, questões genéticas hereditárias. E aqui a gente tem aí soluções muito simples. Nós conseguimos também fazer reconexão de neurônios, no caso de tetraplegia, paraplegia. Interrompe vibrações negativas herdadas dos pais durante o ato da concepção. Tiramos toda a vibração negativa e muda o comportamento do paciente com os pais. Bloqueia-se fatores traumáticos em todas as fases da vida, inclusive nos períodos de gestação. Atua de forma preventiva também. Quando você limpa o sistema mental da pessoa, os registros traumáticos, você está atuando de forma preventiva. A mente não faz pressão sobre a fisiologia, entre inúmeras outras situações. E contando um pouquinho da história do Instituto Brasileiro de Hipnologia, em 2005 eu começo a fazer os cursos de formação. Em 2009, já com uma quantidade grande de alunos, eu crio a Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa. Eu criei um instituto da forma como eu gostaria de participar do instituto. Eu criei a Sociedade Ibero-Americana da forma como eu gostaria de participar de uma sociedade. Aqui nossos alunos têm um curso de graça por ano, para atualização, reciclagem. O nome no catálogo do site é uma forma de a gente encaminhar paciente para os alunos, para o curso auto se pagar. Assessoria do Instituto durante o ano todo, enquanto membro da sociedade, caso de dúvidas tem assessoria. Coisa que não existe em outros cursos e muito menos em universidade. Você fez a faculdade, acabou fez a formatura, acabou ali. A faculdade fecha as portas para você. Abre cursos, né, pós-graduação, graduação, cursos de extensão, etc., para você ficar lá, né, mantendo a universidade. Mas se você tiver uma dúvida, procurar o professor, veja se ele consegue te atender. As técnicas que eu batizei como hipnose condicionativa, dado essa gama de atuação que a gente tem, eu fui obrigado a registrar no mundo todo os direitos de intelectualidade. A saber que a hipnose condicionativa, ela nasceu no Brasil, é brasileira, é nossa. Porque, como eu digo, até a rapadura, a fórmula da rapadura já não pertence mais aos brasileiros, né? Estrangeiros vieram aqui, pegaram a fórmula, patentearam para eles, então a gente tem que se respaldar. E por causa dessa questão científica, que eu sei que existe principalmente na área da medicina, pessoas interessadas em surrupiar essas técnicas e não vão conseguir fazer mais nada. Então fica aqui um alerta às pessoas que queiram surrupiar as técnicas condicionativas, não tem mais como. Eu acho que para os próximos 500 anos a condicionativa está aí para ajudar a humanidade. E ela está respaldada. Como eu digo, aqui você bebe água na fonte, pura. Eu tento evitar o máximo possível que essas ferramentas elas caiam em mãos erradas e as pessoas, em vez de ajudar os outros, podem ferrar a vida dos outros. Isso é triste. Como Santos Dumont, pai da aviação, quando viu a criação dele, a aviação, jogar bombas, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele até suicidou por causa disso. Aqui, os tratamentos são efetivamente breves, rápidos. Lembrando que ninguém é hipnotizado contra a vontade. As pessoas se devem permitir o ato hipnótico, ter confiança no terapeuta que vai fazer o tratamento. O hipnólogo é só um facilitador do processo de qualquer tratamento. Temos técnicas, ferramentas, não somos milagreiros e nem curandeiros. Somos facilitadores do processo de tratamento de qualquer pessoa. Eu quero encerrar
a minha fala aqui no Congresso esperançoso, na certeza que eu pude contribuir um pouquinho, que eu sei que muita gente hoje, nesse mundo perturbado, conturbado que nós vivemos, essa humanidade desencontrada, muitas dúvidas estão surgindo. Eu sei que eu estou no caminho certo e junto comigo, do meu lado, nós temos milhares e milhares de pessoas, de alunos que adotaram a hipnose condicionativa na vida. Temos outros tantos, milhares e milhares de pacientes que passaram pela hipnose condicionativa e nós conseguimos resgatar, ajudar, sobremaneira, a qualidade de vida dessas pessoas. Que a fonte criadora possa abençoar o seu lar, abençoar a você que está me assistindo hoje e todo sempre.